E aí, boa noite a todos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre as religiões que existem no mundo. Nós sabemos que as religiões, todas elas têm uma concepção que envolve três dimensões: a concepção que eles têm sobre Deus, sobre a alma humana e também quanto ao universo, quanto à criação, quanto àquilo que existe, né? Nós vamos ver que existe uma concepção, por exemplo, dos panteístas, que são principalmente as religiões orientais, como o budismo, o shintoísmo, o janista, o taoísta e o confucionista. Essas religiões orientais, elas têm uma visão de mundo chamada panteísmo. Eles concebem então o mundo como sendo não criatura divina, mas manifestação do próprio divino. Então a matéria, o universo em si, a alma humana, tudo é uma manifestação do divino. Deus está impregnado em toda a matéria. Então não existe um Deus transcendente anterior ao universo, mas existe um Deus que se manifesta então através daquilo que nós vemos, do material. É uma espécie de emanação do próprio divino. Então, para essas pessoas que acreditam nessas religiões panteístas, a concepção de alma, de salvação, é uma concepção bem diferente daquela que nós cristãos temos, também os judeus e os islâmicos. Eles vão, por exemplo, a religião budista. O objetivo, então, a finalidade do ser humano nesse mundo é a iluminação, alcançar a iluminação da alma. Essa iluminação se trata de uma forma de extinção do eu individual. Então, o objetivo deles não é salvar a própria identidade, a própria alma, a própria pessoa, mas é como que aniquilar a própria individualidade, aquilo que faz com que você seja você mesmo. Através da meditação, então, de todas as práticas budistas, a pessoa então vai estar envolvida nessa busca da iluminação, para perder o seu eu, o seu ego, de tal modo que aquilo que é você retorne depois da morte, essa divindade, essa energia cósmica de onde você veio. Então, não há uma divindade envolvida nessa busca de iluminação. No budismo não existem mandamentos, não existem pecados, não há um salvador da alma, não existem castigos como o inferno e nem prêmios como o paraíso, né? Para eles, só existe essa iluminação, porque você é divino, a tua alma é divina. Então, você vai buscar a tua própria divindade, aquilo que você é, que é aniquilar o próprio ego para voltar ao ser divino. E juntamente com o budismo, tem também os janistas, os taoístas e os confucionistas. Também tem essa visão de mundo panteísta, juntamente com o shintoísmo, que é uma religião japonesa, em que eles também concebem essa questão material panteísta, e que existe uma espécie de alma terrena onde está o eu e a consciência. E essa alma terrena, quando a gente morre, quando eles morrem, acreditam, essa alma morre e aquela parte divina que está no ser humano, ela retorna então ao céu, ao paraíso. Eles não possuem também livros sagrados, não possuem ensinamentos e doutrinas. Eles simplesmente não acreditam que existe pecado original ou salvação. Eles chegam a chamar as próprias celebridades, aquelas pessoas importantes na história japonesa. Existe toda uma mitologia que envolve a história do povo japonês, os seus patriarcas, como sendo algo que veio do próprio divino. Então, eles são considerados deuses para esses japoneses, para esses shintoístas. E eles veneram também a natureza, as árvores, os animais, porque para eles a concepção de mundo é panteísta. Então, Deus está em tudo e todas as coisas são Deus, né? E depois dessa visão dessas religiões orientais que veem o universo todo como sendo Deus, existe outra concepção de mundo que nós chamamos de dualista, que concebem, por exemplo, os gnósticos concebem que existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau para os gnósticos foi o Deus que criou o universo, a matéria, que eles consideram algo inferior como uma espécie de mal, que para eles o bem seria o espiritual, aquele que é mais elevado. E para o gnóstico, então, a salvação, a finalidade do ser humano tem a ver com a gnose, que é a iluminação também. Essa iluminação é baseada no busca de um saber espiritual, no qual a pessoa
ela vai buscar um conhecimento das relações daquilo que está presente, que envolve a própria divindade, o universo e a alma humana. Então, tendo a consciência, a pessoa consegue essa gnose, essa salvação. É uma espécie de tomada de consciência de que a pessoa está aprisionada na matéria. E a partir do momento que ela adquire essa consciência, ela alcança a sua salvação, a sua libertação, né? Então, para o gnóstico, a redenção vem por uma espécie de ascese, que é a busca desse conhecimento divino, secreto, que está oculto a muitas pessoas, porque o ser humano preso na matéria, a alma humana, que é essa partícula divina, que é essa divindade, na verdade, eles concebem a alma como uma espécie de divindade. Então, para que a alma tome consciência, que ela descubra que no fundo ela não é uma criatura, mas ela é a própria divina. Dentro dela existe uma centelha divina. E ao descobrir isso, a pessoa torna-se consciente da sua divindade. É uma espécie de autossalvação pelo conhecimento, né? Essa gnose. Gnose significa conhecimento. Mas não é um conhecimento empírico, é um conhecimento espiritual. E outro tipo de religião, ou se assemelha muito mais a uma filosofia de vida também, as teorias chamadas espíritas. Para os espíritas, então, também é uma busca de autossalvação. Não existe um salvador, é a alma que busca salvar-se a si mesmo. Eles concebem uma criação onde não existe o pecado original, aquele pecado que foi revelado no Gênesis, Adão e Eva, não existe para os espíritas. Para eles, o pecado original é concebido por cada alma que vem a esse mundo. Quando Deus a criou, Deus enviou a esse mundo e a pessoa, por seu livre-arbítrio, acabou cometendo pecados. E esse pecado fez com que a pessoa não cumprisse a sua missão que Deus lhe havia confiado ao vir a esse mundo. E essa falha, esse pecado, ela precisa ser reparada. Por isso que eles acreditam que para se reparar o mal cometido, se a pessoa não conseguiu pagar esse karma, essa dívida com a justiça divina nessa vida, a pessoa reencarna novamente para tentar pagar essa dívida com a divindade. Então, para os espíritas, a única forma de salvação vem pela caridade. Salvação, então, não vai ser um prêmio que vem depois, como nós cristãos acreditamos, que vem no paraíso, mas é uma salvação que vem a partir de uma espécie de quitamento de dívidas diante daquilo que você deveria ter feito e não fez. Então, você não vai precisar se reencarnar mais a partir do momento que você adquire a justiça, né, pelas próprias forças, pela própria busca da vivência da caridade. É uma espécie de pelagianismo, onde a pessoa se salva por suas próprias forças. Uma visão totalmente diferente da visão cristã, em que Deus concede a graça, esse auxílio sobrenatural, para que a pessoa, a partir desse auxílio divino, consiga a crescer, a evoluir na busca da santidade, da reparação dos seus pecados. Então, para os espíritas não vai existir inferno, todas as almas vão se salvar. O que existe, na verdade, são almas que estão mais adiantadas e evoluídas e outras que estão numa situação mais inferior, porque têm mais dívidas a pagar. Então, as pessoas muito más, obcecadas no pecado, elas terão que sofrer muito mais e voltar muitas vezes até reparar todo o dano que estão cometendo. Depois desses tipos de religiões que nós acabamos de falar, eu vou falar agora com vocês sobre a religião que acredita no Deus único, num Deus que se revelou através de Sagradas Escrituras. Existem 3 religiões monoteístas no mundo. E essas 3 religiões concebem um Deus como um Deus transcendente, ou seja, um Deus que está além da sua criação. É um Deus que existia antes do mundo, antes do universo, e que livremente, sem obrigação nenhuma, por amor, esse Deus criou então todo o universo, que é aquilo que a gente concebe hoje. Os planetas, os astros, o planeta Terra, todo ser vivo, inclusive o ser humano. Então nós vamos ver 3 religiões monoteístas no mundo: o judaísmo, o cristianismo, que saiu de dentro do judaísmo, e depois, mais tarde, o islamismo com o Maomé. Vamos começar então com o judaísmo. O judaísmo, eles vêm da tradição de que houve um pecado original lá atrás, mas eles concebem, estão esperando a vinda de um Messias, um libertador, muito mais um Messias libertador das questões políticas, materiais, também envolvendo coisas espirituais. Mas eles
A salvação vem a partir daquilo que eles chamam de algumas condições básicas para que a pessoa alcance a salvação, como o arrependimento dos pecados, a vida de uma oração, praticar orações a Deus e ajudar os necessitados, que são as obras de caridade, os órfãos e as viúvas. E o essencial para o judaísmo, então, é observar a lei de Moisés, a lei mosaica. Mas eles acreditam que pode haver salvação também fora do judaísmo, para aqueles que pertencem a outros povos, que não vivem a lei mosaica de Moisés. Mas para essas pessoas se salvarem, elas terão que viver a lei natural, que é buscar o bem e evitar o mal. Mas também devem acreditar também no Deus único, que é o Deus dos judeus. E depois nós vamos ver então, né, e esse judaísmo também revela um Deus que é criador do universo, criador do ser humano, e esse Deus se revela como um Deus justo e misericordioso, e é o Deus que vai julgar depois as nações e as almas, né, depois da morte. E depois, dentro do judaísmo, surgiu a religião cristã, que é a religião que veio com os apóstolos, com Cristo, é a religião em que se cumpre aquela promessa de Deus ao Antigo Testamento dos judeus. Uma boa parte dos judeus não aceitaram, não acolheram, não reconheceram em Cristo Jesus o Messias prometido, e houve uma separação, uma divisão no judaísmo, em que alguns judeus acreditaram em Cristo como Messias e uma grande maioria não acreditou e continuou com a religião judaica. Então, os cristãos, a partir desse novo reino instituído por Cristo, a partir dos 12 apóstolos, representando um novo povo de Deus, assim como haviam 12 tribos em Israel no Antigo Testamento, que concebiam toda a totalidade do povo judeu. Com Cristo, então, os 12 apóstolos são um novo reino, um novo Israel. Esses 12 apóstolos, então, vão desempenhar as funções de rei, de sacerdote e de profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança. A grande diferença, então, entre o cristianismo e as demais religiões é que existe um Salvador, uma pessoa que veio reparar o pecado, abrir as portas do paraíso para a salvação individual e coletiva. E essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. E existe um diferencial muito grande na pessoa do Cristo. Pelos relatos do Antigo Testamento, o pecado original de Adão e Eva passou a todos os seus descendentes, de geração em geração, de pai para filho. E esse mal, concebido pela teologia cristã, é um mal tão grave, tão profundo, que é um grau ontológico na própria essência da criatura, onde houve uma desobediência, uma revolta da criatura com o Criador. Ou seja, aquele Deus que criou o ser humano é o mesmo Deus que sustenta o universo em todo, na existência, a todo momento. Esse mesmo Deus que providencia todas as coisas, as leis da natureza. Esse mesmo Deus que está dentro do ser humano, na alma humana, que sustenta a sua existência, foi desobedecido, foi rejeitado pelos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva. Essa revolta ontológica foi como uma ruptura existencial, em que o ser humano se tornou seu próprio inimigo. Ao romper com o Criador, o ser humano rompeu consigo mesmo. E como a ofensa cometida a Deus é uma ofensa de caráter infinito, porque a dignidade de Deus é infinita, não tem como o ser humano, que possui uma dignidade inferior de criatura, reparar a justiça divina ofendida. Para que houvesse, então, uma reparação daquilo que ocorreu, dessa ofensa, que é tão grave, para que houvesse, de fato, reconciliação entre Deus e o ser humano, entre o divino e o humano, entre o humano e o divino, era necessário que uma pessoa tivesse a dignidade infinita para reparar essa dívida infinita, para pagar essa conta. E isso acontece justamente com Cristo Jesus. Ele, que é divino, é o Verbo eterno de Deus, é o Filho do Pai, é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, ele possui a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, ele é eterno, ele é divino, ele possui a ciência perfeita, infinita, o poder, a onipotência.
a onipresença, o Cristo que ajudou a criar o universo. Então ele, ao assumir a natureza humana, se encarnando da Virgem Maria, ele se torna então a presença do Deus entre a humanidade, o Emmanuel, o Deus conosco. Quando o Cristo se torna um homem, ele assume a natureza humana no ventre da Virgem Maria, e ele se torna então 100% divino, já era 100% divino, sempre foi, mas a partir da encarnação na Virgem Maria, ele se torna 100% humano. Ele assume a natureza humana para si, uma única pessoa divina, eterna, com duas naturezas, uma divina e uma humana. De modo que o Cristo, então, se torna a verdadeira religião, que é aquilo que une, então, o divino com o humano. Aquele laço que foi rompido com Adão e Eva, né, foi desmanchado. Com o Cristo ocorre, então, a religação entre o divino e o humano. Na pessoa do Cristo está a verdadeira religião, que é aquele que restaura a amizade, a ligação espiritual entre o divino e o humano. Ele próprio em seu corpo, quando ele vai pagar a dívida humana, nele está a presença do divino ofendido, está a presença do humano que é o ofensor. Então, o réu e o juiz estão presentes no Cristo. Ele consegue, então, fazer as pazes. Ele é a verdadeira religião que une o céu e a terra. Essa ponte de salvação. Por isso que o Cristo fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Como diz São Paulo, não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, o Cristo é a verdadeira religião, aquele que faz a ponte entre o divino e o humano, que é bem diferente das outras religiões, né, que tem um Deus ou misturado com a matéria, ou uma espécie de autossalvação pelas próprias forças. Nós sabemos que quem tem um pouquinho de noção da sua própria limitação, da sua própria alma, sabe que nós não somos anjos e que para nós alcançarmos nossa salvação por nossas próprias forças, pela nossa própria inocência ou pureza, nós nunca vamos alcançar isso. Essa concepção espírita de que o ser humano vai se reencarnar até se purificar, até o ponto de entrar no paraíso, pelas próprias forças nunca vai acontecer. Enquanto que no cristianismo, Deus sabe disso e envia um Salvador. Ele realmente vai pagar a dívida. Ele quem vai abrir as portas. Então, para o cristianismo, a salvação vai vir a partir daquilo que Jesus nos oferece. Ele pagou a dívida, mas nós precisamos agora ter a fé nele. É preciso acreditar nele. E acreditando nele, nós vamos receber também os benefícios do seu sacrifício, da sua redenção, que ele concedeu aos apóstolos da sua igreja, que é o batismo para a remissão do pecado original, os sacramentos de salvação, onde ele concede as graças, a força espiritual para a salvação, que é a Eucaristia, que é o seu próprio corpo e sangue, alma e divindade, que é transubstanciado no pão e no vinho, como alimento espiritual para a alma. Quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna, foi o que o Cristo disse no Evangelho de São João. Então, ele vai dizer que a fé e também as obras que consistem em viver os mandamentos que ele deixou, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. E essa é a base, então, a diferença do cristianismo com as demais religiões, fundamentada, então, numa concepção realista do ser humano, de que o ser humano não tem condições de alcançar a purificação perfeita para entrar no paraíso, por suas próprias forças. É através do Redentor, do Messias, que ocorre, então, essa restauração da amizade com Deus. A concepção católica de purificação, o que para os espíritas é feito aqui na Terra em infinitas reencarnações, de acordo com a necessidade, para a visão católica, essa purificação também é necessária. Entretanto, essa purificação se dá no mundo espiritual, sem reencarnações. Então, o católico crê, pela Sagrada Escritura, né? O autor da Carta aos Hebreus vai dizer que convém, que foi determinado por Deus que o ser humano viva uma só vez e depois vem a morte e o juízo. É uma só oportunidade que nós temos nessa vida. E por isso, o católico vê com grande responsabilidade a sua existência, a sua vida nesse mundo, porque não há segunda chance. Tudo é determinado por essa existência, por esse tempo que nós temos. Então, a purificação daqueles pecados, aquelas marcas que ficaram em nossa alma das injustiças praticadas por nossos pecados, mesmo que alcancemos, então, a salvação, a redenção pelo Cristo e sejamos salvos, nós precisamos purificar a nossa alma
reparar, então, os danos causados pelos nossos pecados no purgatório. É o local em que o católico, pela revelação divina na Sagrada Escritura, crê que nós vamos purificar, então, a alma depois da morte. Não reencarnando, mas purificando no fogo do purgatório. Ali, como diz o Cristo no Evangelho, você não vai sair até que você pague até a última conta, até o último centavo, né, para depois você possa contemplar Deus face a face. No céu não entra nada de impuro, e a morte não torna a alma pura como se fosse um anjo depois de viver uma vida pecaminosa. Do jeito que você morre, a tua alma continua no mesmo estado. Por isso que existe a purificação para contemplar a Deus. Né? Jesus disse: felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a condição para contemplar a face de Deus é a pureza. E nós sabemos que nós não somos perfeitamente puros nessa vida, com exceção de alguns santos da Santa Igreja que alcançaram uma santidade muito elevada. Mas a grande maioria de nós vai precisar passar pela purificação do fogo no purgatório. Além disso, também existe uma concepção diferente da matéria do corpo, a visão antropológica cristã, que vai mostrar a importância do corpo, do nosso corpo. É uma visão bem diferente da espírita. O nosso corpo não é visto como uma casca, algo que é usado provisoriamente. Como nós só temos uma existência, uma só vida, quando Deus criou o nosso corpo através dos nossos pais, nossa mãe, Deus infundiu a nossa alma naquele momento. E nós não somos somente alma, nós somos um composto de alma e corpo. E esse corpo não é algo acessório que pode ser descartado depois. Nosso corpo somos nós também. E é por isso que o Cristo vai mostrar a importância quando ele assume a nossa humanidade, nosso corpo, humanidade, ele não deixa a carne no túmulo apodrecer e volta ao céu. Ele levou a sua carne para o céu junto com a sua alma. O seu corpo foi transfigurado, foi espiritualizado, imortalizado e adquiriu todas as características espirituais, como a sutileza, a agilidade, a impassibilidade diante dos efeitos da natureza, dos sentidos, mas ele levou esse corpo dele transfigurado para o céu, de modo que o Verbo eterno de Deus, a partir da sua encarnação e ressurreição, o humano está permanentemente, indefinidamente, por toda sempre no céu e faz parte da divindade do Verbo. Jesus não deixou de ser humano depois de ressuscitar. E ele prometeu que todos os que creem nele serão ressuscitados no último dia. Então, as almas após a morte são julgadas, aquelas que são salvas vão para o céu ou para o purgatório para se purificar, as condenadas já vão para o inferno para sofrer as penas, mas no último dia virá a ressurreição, no dia do juízo final, quando ele vier com os seus anjos no céu, na sua glória, e ele vai fazer com que toda a humanidade, então, compareça diante dele como juiz do universo, o criador de todas as coisas, e ele vai realizar o julgamento das nações. Como ele diz em Mateus 25, vai separar os cabritos das ovelhas. Aqueles que vão para o céu com ele, os que praticaram a justiça e a caridade, e para o inferno aqueles que praticaram a injustiça e o desamor para com seus irmãos. Então, penso que hoje, essa nossa reflexão sobre a religião verdadeira, né, eu tenho compartilhar com vocês a tela aqui do computador, com relação à Sagrada Escritura, falando sobre a religião, né, sobre a verdadeira religião. Aí vocês acompanham comigo aqui no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 42, versículo 1. Já estava imerso na religião judaica, o profeta era judeu, e, no entanto, Deus vai falar através do profeta assim, está falando referente ao Messias que era prometido, né, que veio só depois de séculos, né, com Jesus Cristo. Diz assim: eis meu servo que eu amparo, meu eleito, no qual dou toda a minha afeição. Guarde essa palavra, minha afeição. Deus põe afeição no seu Messias. E diz assim: faço repousar sobre ele meu espírito. Também observe essa palavra, meu espírito vai descer sobre o meu eleito, aquele que eu ponho a minha afeição. E vai dizer assim: para que leve às nações a verdadeira religião. Ou seja, o Messias, quando viesse no povo judeu, ele ia levar a todas as nações a verdadeira religião, que seria a religião messiânica,
cristã, né, do Cristo, aquele que é ungido por Deus. Então, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus ela vai confirmar, então, que o Messias traria a verdadeira religião à Terra. E em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17, vai ter a demonstração da realização dessa palavra de Isaías, dessa profecia. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão, então o evangelista Mateus vai descrever assim: depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, ou seja, sobre Jesus, em forma de pomba, o Espírito de Deus, como havia profetizado o profeta Isaías, sobre ele desceria o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz, a voz de Deus Pai, dizendo: Eis meu filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição. Justamente as mesmas palavras que foram ditas pelo profeta Isaías: o meu eleito, no qual ponho toda a minha afeição, e sobre ele repousará também o meu espírito, e ele é quem vai trazer a verdadeira religião. Então, a verdadeira religião, que é para todas as nações, para todos os povos, para toda a humanidade, é a religião do Cristo, de Jesus Cristo. Então, o judaísmo não é a verdadeira religião, pois o reino de Deus foi tirado dessa religião. Nós vamos ver que a religião, o reino de Deus foi tirado dos judeus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43, que vai dizer assim, Jesus dizendo, ele que é o próprio Messias: Eu vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, dos judeus, né? Foi tirado deles, e será dado a um povo que produzirá frutos. Então, o reino de Deus foi tirado dos judeus e será dado a um povo que produzirá frutos. Foi tirado então dos judeus e foi entregue aos discípulos do Cristo, o Messias, com a nova religião, que é o cristianismo. Mais especificamente com a Igreja Católica, aquela que descende dos apóstolos, né, pela sucessão apostólica. Nós percebemos então que um comentário: o reino de Deus não pertence mais aos judeus, mas foi entregue à igreja instituída pelo Messias. Foi entregue aos apóstolos, que é a Igreja Católica. Como o apóstolo Paulo declara à igreja que está em Roma, que ela foi enxertada na oliveira, que é Cristo. Então, na carta aos Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre essa substituição do judaísmo pela Igreja Católica, que está em Roma. Então, no capítulo 11, versículo 17 a 20, o apóstolo diz assim: Se alguns dos ramos foram cortados, ou seja, os judeus, e se tu, oliveira selvagem, a igreja que está em Roma, fosses enxertada em seu lugar, agora recebe seiva da raiz da oliveira, ou seja, de Cristo, do reino de Deus. Não te envaideças, nem menosprezes os ramos, ou seja, não desprezes os judeus, pois, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, ou seja, a divindade, mas é a raiz que sustenta a ti, né? Que é o próprio Deus que sustenta a igreja. Dirás, talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Ou seja, os judeus foram tirados para que os pagãos, aqueles que pertenciam aos gentios, fossem incorporados à igreja do Cristo, a todas as nações. Sem dúvida, é pela incredulidade que eles, os judeus, foram cortados. Eles não acreditaram no Cristo, não tiveram a fé, esperaram o Messias durante séculos e quando ele veio, não o reconheceram, desprezaram. Ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes tema. Né? Assim como os próprios eleitos foram cortados do reino de Deus, muito mais os gentios podem ser cortados se não produzirem seus frutos. Né? E em Colossenses, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo e esse corpo é a igreja. É a metáfora que São Paulo utiliza de que o Messias, o Cristo, tem um corpo, ele é uma cabeça, e o corpo dele na terra, seus membros, é a igreja, que ele fundamentou sobre Pedro e os apóstolos, e que depois é transmitida de geração em geração pela sucessão dos apóstolos, com seu ensino e a administração dos sacramentos de geração em geração. Então, hoje nós confirmamos mais ou menos a realidade da verdadeira religião, que está na cristã, que veio no Cristo Jesus, e depois, mais tarde, alguns séculos depois,
surgiu uma nova religião monoteísta chamada de Islã, que é uma teoria, que é uma espécie de, segundo o profeta Maomé, ele recebeu uma revelação divina através do arcanjo Gabriel, e que ele era o verdadeiro profeta, né, que ia cumprir a revelação divina. E no Islã, então, a salvação consiste, eles começaram a chamar o Deus único de Alá, e para a salvação, então, individual do Islã, tem que ter fé em Alá, acreditar em Maomé, seu profeta, se arrepender do mal praticado, observar a vontade de Alá que está codificada no Alcorão, e que esse Deus, para eles, vai julgar. Não é suficiente somente a fé em Alá, é preciso ter boas obras, né? Então, nós vemos aqui o Islã como uma nova forma de religião monoteísta, que está mais por uma seita, né, que surgiu uma espécie de síntese entre judaísmo e cristianismo, em que esse profeta diz recebido revelações divinas através do arcanjo Gabriel. Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer numa das suas cartas, mesmo que um anjo do céu viesse e vos anunciasse um evangelho diferente, seja anátema, ou seja excomungado, amaldiçoado. Então, essa nova seita que se espalha pelo mundo inteiro até o dia de hoje, surgiu alguns séculos depois do cristianismo e tem conseguido muitos adeptos no mundo inteiro. Então, hoje nós vimos então um pouco sobre as religiões, né, e nós percebemos que pela Sagrada Escritura que a verdadeira religião, aquela trazida pelo Messias, é o cristianismo, que foi rejeitada pelos judeus e também desprezada mais tarde pelos islâmicos. Então, depois nós vamos fazer um novo vídeo falando sobre qual é a igreja, então, deixada por Jesus Cristo. Ele próprio é uma religião, a pessoa dele é a ponte que une o céu e a terra. E religião é isso, religar o divino com o humano. E Jesus fez isso perfeitamente, porque era perfeitamente divino, perfeitamente humano. Então, até a próxima reflexão. Deus abençoe a todos. Deus salve a cada um de nós. Nós tenhamos fé em Jesus Cristo e vivamos seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.